Agora, a voz do pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos ouvintes da 91.9 FM, a Sintonia do Bem, este é o programa A Voz do Pastor. Um programa diário que reflete sobre a Palavra de Deus e sobre acontecimentos, rumos e vida da Igreja. É o programa dirigido pelo nosso arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha. E esta semana, apresentado por mim, Padre Paulo Henrique, pois, como todos sabem, Dom Jaime está em Aparecida para a Assembleia Geral da CNBB, os bispos todos reunidos em comunhão fraterna e animados pelo Espírito que faz de todos eles pastores para as nossas dioceses, para as nossas igrejas particulares. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. Está em João, capítulo 6, versículo 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. E então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse dias passados, nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. É o chamado capítulo do discurso do pão da vida. Primeiro tem a multiplicação dos pães, depois Jesus caminha sobre as águas e hoje o Evangelho nos apresenta esta procura da multidão que vai ao encontro de Jesus. Mas Jesus sabe de antemão que estes estavam procurando porque ele realizou este grande sinal de multiplicar os pães e os peixes. Não era porque eles estavam crendo em Jesus, mas querendo ter esta facilidade como Jesus fez, multiplicando os 5 pães e 2 peixes. E ele faz a exortação que serve para nós todos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Este alimento que permanece para a vida eterna é o seu próprio corpo. Ele dirá nos versículos seguintes: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente. Mas não se trata apenas de ficar saciados na nossa fé, como se Cristo quisesse dar o seu pão para nós, para que ficássemos tranquilos. De fato, quando nós comungamos o seu corpo na Eucaristia, nós estamos vivendo ou celebrando na Eucaristia esta realidade de assumir a vida de Jesus. Então, nós estamos alimentados para que, marcados com o seu selo, com o selo do Pai, que é o Espírito Santo, nós assumamos a vida de Jesus. Este é o sentido de que nós participamos realmente da vida de Jesus. Marcados com o selo do Pai, o Espírito Santo, acreditamos que Jesus é o enviado por Deus e queremos assumir a sua vida. Quando assumimos a vida de Jesus, também nós somos uma coisa só com Ele e estamos neste caminho para a vida eterna. Nós acreditamos naquele que Deus enviou, porque se nós acreditamos, então assumimos a missão.
Ontem no Evangelho, ontem o terceiro domingo da Páscoa, no Evangelho do encontro da manifestação, da aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús, nós vimos aquela expressão que o ano vocacional assumiu como lema. Os corações estavam ardendo quando Jesus explicava as Escrituras e eles se puseram a caminho de volta para Jerusalém. O ano vocacional tem este lema: corações ardentes, pés a caminho. O Papa Francisco, também ontem, na oração do Regina Coeli, ele apresentou este caminho que todos nós devemos percorrer: reler a nossa história com Jesus. Isso significa reler a vida, o dia a dia, a partir de Jesus, a partir do que Deus realizou em Jesus, que passa a ser a mesma vida em nós. Quando nós relemos a nossa jornada com Jesus, o nosso dia a dia, então nós conseguimos avançar. Não ficamos parados, ou não retrocedemos, ou não vamos para Emaús fugindo de Jerusalém. Pelo contrário, voltamos para Jerusalém, que significa voltar para aquela realidade da nossa fé, a fé que começou para nós no dia do nosso batismo, quando o Pai marcou-nos com seu selo, com seu Espírito, fazendo de nós testemunhas de Cristo ressuscitado. Peçamos ao Senhor que também nós, acreditando naquele que Deus enviou, nós possamos viver da sua vida, não procurando as nossas acomodações, não procurando aquilo que satisfaz simplesmente a nossa vida externamente, mas que nos faz caminhar para a vida eterna. Este alimento substancioso, forte, do qual comendo nós não temos mais fome, porque é o próprio Cristo, que Ele faça de nós verdadeiras testemunhas de sua graça e do seu amor. Continuamos a pedir oração pela Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Quantas atividades! Esta última semana será a semana decisiva para a eleição da nova presidência e os encaminhamentos para a vivência da fé. Os bispos estão já refletindo sobre o grande acontecimento de 2025, quando será celebrado em Roma o jubileu ordinário. De 25 em 25 anos, a Igreja celebra o jubileu. Que a preparação para este acontecimento possa levar-nos a um encontro mais firme com Jesus, Ele que caminha conosco. Desejo que todos tenham uma boa semana, uma semana bem-aventurada, e que todos possam, alimentados pelo Cristo, terem os seus corações ardentes e seus pés estejam a caminho da evangelização, a caminho do testemunho, da busca pela vivência da caridade, pois, neste sentido, a força da ressurreição estará atuando em nós. Que nós estejamos sempre unidos àquele que dá o alimento e permanece até a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Continuem rezando. Na oração, nós experimentamos a comunhão com Deus, a sua presença. Nós falamos para Ele, Ele nos fala e vamos vivenciando esta experiência de amizade com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia e uma boa semana. Amém. Você ouviu a Voz do Pastor.